Olá, pessoal! Eu sou a Luciele e hoje eu vim contar um pouquinho sobre minha trajetória pessoal e profissional para a gente se conhecer um pouquinho mais de perto. Bom, eu sou formada pela UFSPA, que é a Universidade Federal de Ciências da Saúde, em Psicologia. E durante a minha graduação, então, eu tive muito contato com a área da educação e com crianças. Então, realizando intervenções em escolas, com a comunicação não violenta, trabalhando numa escola como professora de psicologia, como educadora socioemocional, que a gente chamava. Então, eu dava aulas dentro da escola para crianças sobre temáticas relacionadas à psicologia, como sexualidade, bullying, resolução de problemas, empatia. E também realizei meu trabalho, meu último estágio, em abrigos residenciais do estado. Então, nesses abrigos eu realizava intervenções. Eu acompanhava a equipe, eu acompanhava os funcionários e eu realizava as minhas intervenções da área da psicologia nesses espaços com as pessoas acolhidas e com todos envolvidos. Então, toda essa trajetória que envolveu muita infância também está ligada ao meu trabalho que eu tinha durante a graduação, que era como professora de inglês, meu primeiro trabalho oficial. Então, como professora de inglês, eu tive a chance de trabalhar em creche, em escola, com grupos, em duplas, particular. Muitas formas de trabalhar com pessoas muito diferentes. Então, essa característica me acompanha desde muito novinha, que é trabalhar com pessoas. Pessoas diversas, de diversas idades, de diversas problemáticas, de diversas necessidades. E durante a graduação, então, eu trabalhei muito com a infância e a adolescência. E tudo isso, quando eu me formei, eu comecei a pensar, e agora? O que eu faço, né? Para onde eu sigo? Junto com isso, eu também realizei muitas vivências e experiências na área das artes. Então, as artes cênicas sempre me acompanharam durante a graduação. E no teatro e na palhaçaria, eu descobri o poder da criatividade no nosso processo de transformação pessoal. Então, unindo tudo isso, eu pensei, e agora? O que eu faço? E aí eu conheci o sociopsicodrama, que a gente chama carinhosamente de psicodrama. O psicodrama, então, é uma abordagem a qual eu escolhi fazer especialização, que trabalha justamente com elementos do teatro, que inclui, né, a imaginação, a troca de papéis, a gente poder exercer outros papéis no cotidiano, porque a gente está muito acostumado a ser a gente, né, no nosso papel cotidiano. Então, eu psicóloga profissional, ou eu filha, ou eu irmã. No teatro, a gente quebra o cotidiano e a gente tem a chance de ser outras personalidades, de exercer outras formas de ser no mundo. Então, o teatro é muito rico em tamanho de transformação, intensidade de transformação que a gente consegue chegar através da experiência de ser outras pessoas e de exercer a nossa imaginação. Então, o psicodrama trabalha com a ideia de ação. Drama significa ação. Então, a gente vai, ao invés da gente sentar e relatar o que acontece na nossa vida, a gente sim vai relatar um pouco, mas a gente também vai trabalhar com a ação. Então, as situações, elas não estão fora da terapia. Elas são buscadas e trazidas para a terapia para serem trabalhadas no aqui e agora, no momento da relação terapêutica. Então, basicamente, seria a gente trazer a nossa realidade para dentro da terapia. Só que a nossa realidade não é só o que acontece no mundo social, não é só o que acontece em relação aos outros. A gente tem a realidade suplementar, que é a realidade onde está o faz de conta. Por mais que a gente saia da infância e a gente finja que isso não é mais parte de nós, é sim, o faz de conta é o brincar, né? E todos os mamíferos brincam do início ao fim das suas vidas. Então, brincar faz parte do nosso processo como indivíduos e a imaginação está muito conectada ao brincar. E a realidade psicodramática, que é a nossa realidade psicológica interna, né? Do eu, da minha concepção de quem eu sou, das minhas relações dentro de mim, minhas relações comigo mesma, com as minhas partes. E a realidade social, que é a realidade da gente com os outros no mundo. Então, o psicodrama trabalha muito com a junção dessas realidades e com o presente momento da terapia. Por que eu escolhi o psicodrama? Bom, vivência com o teatro, com muitas crianças, e as crianças ensinam demais. E também porque eu, como paciente, eu me deparei com esse exato problema de que eu sou uma pessoa muito racional.
Então eu sabia explicar todos os meus problemas, eu sabia dizer o que era a causa lá no meu passado. Então, é porque eu sofri isso, então é por isso que eu sou assim, porque eu fiz isso, porque fizeram isso comigo. Eu sabia explicar muito bem, mas eu não conseguia transformar aquilo, eu não conseguia mudar. E aí foi o que eu percebi, que só falar estimulava muito o meu lado racional. E o lado racional tem uma dificuldade de se conectar com as emoções. E a verdadeira transformação tá nessa conexão em todas as partes, né? Então, quando a gente estimula muito o racional, a gente ignora as emoções. E o psicodrama, ele vem exatamente para quebrar essa racionalidade. Então, de conseguir quebrar esse discurso que a gente já construiu sobre os nossos porquês, que a gente é assim, e realmente aprofundar naquilo que precisa ser visto. Que muitas vezes não é especificamente o porquê a gente é assim, o porquê a gente sente isso, mas sim olhar para como a gente se sente e perceber esse sentir e explorar esse sentir. Então, o psicodrama é uma abordagem diferente porque ela busca a ação e busca o olhar de forma ampla para situações, para buscar novas saídas para problemas antigos ou saídas diferentes para problemas novos. Então, trabalhar realmente com a nossa criatividade e a nossa presença no momento. Então é isso, pessoal. Acho que talvez agora vocês já sintam que vocês me conhecem um pouquinho mais. Espero que eu tenha sido clara. Se ficar qualquer dúvida, a gente pode conversar. Deixem aí algum comentário, alguma coisa, para eu saber se vocês entenderam. Então é isso. Até a próxima. Um beijo.